Oi pessoal, meu nome é Cristina Junqueira, eu sou cofundadora do Nubank e estou de volta com vocês aqui no Exame para falar aí dos temas que estão em alta, né? Em tecnologia, em carreira, no mundo corporativo, em negócios. E o tema hoje, gente, são mudanças climáticas e crédito de carbono, né? Toda essa questão ambiental. E esse é um tema que há muito tempo a gente fala, né? Sobre mudanças climáticas, sobre a necessidade da gente preservar e até investir em regenerar também o meio ambiente. E nesse contexto, o mercado de créditos de carbono tem crescido muito e tem sido uma das principais componentes aí da estratégia das empresas para lidar com esses temas. Vocês já ouviram falar disso? Vamos conhecer um pouquinho mais? Vamos lá. Então, vamos lá, dando um pouco mais de contexto. A ONU, né, Nações Unidas, organiza uma porção de eventos para tratar de assuntos, né, que são de relevância global, entre eles essa questão climática e de meio ambiente, né, um assunto que está super em voga há anos já. Né? Quem lembra aí da Rio 92 foi quando começou a se discutir algumas metas, né, de controle de emissão, por exemplo. Aí veio o protocolo de Kyoto, que passou a valer em 2005, né, que já tinha aí alguns objetivos concretos, né, de redução da emissão dos gases, né, relacionados ao efeito estufa. E foi justamente no protocolo de Kyoto que eles começaram a desenhar essa questão dos créditos de carbono, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Então, basicamente, gente, como é que funciona a história do crédito de carbono, né? O crédito de carbono é uma medida, né, uma unidade que ela se relaciona com a emissão de 1 tonelada de CO2, né, que é o gás aí principal que a gente monitora a emissão em relação ao efeito estufa, né? Então, o que acontece? Você tem países que já atingiram suas metas de redução de emissão, então eles geram créditos, né? Porque eles estão, vamos dizer assim, no lucro, né? Eles já reduziram o suficiente, então para cada tonelada adicional que eles não emitem, eles têm um crédito que foi gerado. E aí os países que estão devendo, né, que estão emitindo mais do que eles deveriam, né, que ainda não conseguiram efetuar suas reduções, eles podem comprar os créditos dos países que reduziram, né? Então, com isso, você gera um mercado ali de compra e venda de créditos de carbono. Mas e as empresas, né? Onde é que elas entram nessa história toda? Então, tem uma lógica parecida que funciona com as empresas, né? Então, as empresas também, elas podem comprar créditos de carbono. A diferença é que não tem tanta regulação em torno disso. Não tem protocolo da ONU, não tem tratado, né, assinado aqui com compromisso de redução de emissão. Não tem hoje regulações que exigem que as empresas reduzam suas emissões. Mas as empresas que voluntariamente, né, funciona de novo, não de uma maneira regulada, mas de uma maneira voluntária, as empresas que voluntariamente desejam, né, reduzir suas emissões ou compensar suas emissões, elas podem adquirir esses créditos de carbono. É uma maneira delas neutralizarem a sua contribuição, né, o peso que a sua empresa gera, vamos dizer, para o meio ambiente. E apesar de não ter uma regulação, né, forçando isso, a gente tem visto cada vez mais empresas tomando a iniciativa voluntária de repensar, né, o seu footprint, né, de emissão e a maneira como as suas emissões são compensadas ou não são compensadas, né? Então, isso por uma demanda da sociedade, dos funcionários, dos próprios clientes, né? A gente sabe que também, até do ponto de vista de proposta de valor para os clientes, né, de atratividade, de posicionamento de mercado, muitas vezes é interessante para as empresas se posicionarem como mais sustentáveis, como mais conscientes do impacto que elas têm com o meio ambiente, né? No nosso caso, no Nubank, ano passado, em 2020, a gente optou por fazer um mapeamento de toda a nossa emissão desde que o Nubank existiu, né, desde que ele foi criado, e neutralizar toda a nossa contribuição para a emissão comprando créditos de carbono, né? E a gente assumiu esse compromisso de continuar neutralizando a nossa presença para frente, né? Claro que para a gente é um pouco menos difícil, porque a nossa pegada, né, o nosso footprint de emissão, ele é muito mais reduzido, porque como a gente nasceu digital, a gente não emite fatura em papel, a gente não manda contrato em papel, assim, tudo que a gente faz já é muito eficiente sob esse ponto de vista, né? Então, para a gente neutralizar as nossas emissões, o esforço, ele proporcionalmente é bem menor do que de uma instituição tradicional, né? Mas a gente ainda tem alguns componentes, a gente ainda tem o próprio cartão de crédito, né? Ou cartão, que é o único tangível que a gente tem hoje na nossa operação, que a gente manda para as pessoas, a gente tem o nosso consumo de energia, né, de todos os prédios onde a gente tem os funcionários, ou mesmo do uso, né, dos computadores, das máquinas que a gente tem, né, tudo isso conta, né, é levado em conta no cálculo da nossa pegada, né, da nossa da conta, né, da nossa emissão, para a gente conseguir neutralizar isso com a compra dos créditos.
E como que funciona isso para empresas? Bom, é parecido com a história dos países, né? A gente também existem empresas, organizações que atuam justamente para evitar desmatamento, né? Para recompor aqui matas nativas, né? Ou que usam energia limpa, né? Que desenvolvem fontes de energias renováveis e que geram esses créditos. E as empresas que desejam compensar a sua própria cota de emissões, elas podem ir lá e comprar esses créditos. De novo, tudo de maneira voluntária, né? E as empresas que estão comprando esses créditos, é importante que elas façam um inventário, né, auditado. Não adianta ela falar assim, eu acho que eu preciso de 3 créditos, né? Não, tem toda uma metodologia para isso ser calculado, né, de acordo com o que é aceito oficialmente, para você realmente poder dizer que você neutralizou suas emissões, né? Aqui no Nubank foi o que a gente fez todo esse inventário com auditoria, etc., né? E através desse programa de compra de crédito carbono, a gente tem apoiado 4 organizações, né, que atuam de maneira a gerar, né, um impacto positivo, né, e que tem aí o crédito de carbono para a gente comprar, e com isso a gente está apoiando o desenvolvimento dessas iniciativas e o impacto positivo ambiental que elas têm. Hoje são 4 empresas, né, no Brasil e também no México, que atuam com energia renovável, com energia limpa, com prevenção de desmatamento, né? Então, para a gente é muito bacana poder apoiar esses projetos. É claro que nós não somos os únicos, né? Tem muitas grandes empresas aí também que já reconhecem a importância disso e que já têm feito um esforço genuíno para conseguir reduzir as suas emissões e também para compensar as emissões que elas têm tido, né? E os investidores também estão procurando empresas que atuam nesse espaço, né? Porque é uma tendência, né? A gente acredita que à medida que o tempo passa, mais e mais empresas vão ter interesse, né, em compensar suas emissões. Os protocolos também para os países vão gerar cada vez mais pressão na própria sociedade, né, para reduzir suas emissões, para compensar suas emissões. Então, acaba sendo até um mercado interessante, né, promissor. E tem muitos investidores procurando alternativas de investimento nesse espaço. E outra coisa que é legal, a gente está falando aqui de empresas, né, primariamente, mas pessoas físicas também podem participar, né? No limite, você também pode fazer uma conta na sua emissão, né, comprar um crédito. E, independente de comprar um crédito de carbono, você também pode atuar apoiando a iniciativas de desenvolvimento de energia limpa, né, de preservação das florestas, de reflorestamento, né, enfim, do que quer que seja o tema que você se interesse mais, né, que esteja associado a isso. Mas é importante dizer, gente, que isso, apesar de super importante, né, como um efeito compensatório, não é o destino final, é uma alternativa, né, para a situação que a gente está hoje, né, mas não é assim a solução do problema, né? Vou explicar um pouquinho melhor. Então, como que a gente pensa aí no futuro dessa questão do mercado de créditos de carbono? É um assunto que a gente está muito em alta. Então, vocês devem ter lido aí, visto que está acontecendo lá a COP26, né, com uma grande conferência que está muito focada nesse assunto, né, de mudanças climáticas, impacto ambiental, e muito está sendo discutido lá. Essa uma conferência aconteceu agora, né, na Escócia, né, nesse último mês. E o que acontece, gente, é que nem todos os países hoje têm metas claras de redução de emissão. Nem todo mundo aderiu aos protocolos. Aí você tem países emergentes, por exemplo. Então, o Brasil, como um país emergente, não tem uma meta de redução de emissão. Tem lá alguns compromissos para ser mais sustentável, não sei o quê, desenvolvimento sustentável, mas não necessariamente um compromisso de redução, né? E a gente precisa que isso seja um esforço realmente global, né? Porque não adianta ter alguns países aqui correndo para reduzir a emissão e outros, né, continuando aumentando a emissão, porque aí quando a gente faz o saldo, né, global disso, a gente pode ainda estar bem no negativo, né? E a gente sabe que a gente precisa de uma redução no mundo todo para a gente conseguir compensar os efeitos, né, da direção aqui que a gente está caminhando de mudanças climáticas hoje. Pois é, e o Brasil, apesar de não ter metas de redução de emissão, a gente tem muito potencial para gerar crédito de carbono, né? Porque o Brasil hoje tem uma área nativa, né, de florestas gigantesca, assim, a gente tem a segunda maior área florestal do mundo, né? 59% do território brasileiro hoje é coberto, né, por florestas naturais, por plantas nativas, que tem muito potencial para gerar esses créditos. Tem um estudo que foi feito por uma empresa que estima que daqui até 2030 o Brasil poderia gerar 1 bilhão de créditos de carbono. Olha isso, cara, é muita coisa, né? É o equivalente a 1 bilhão de toneladas de carbono, né, de redução de emissão nesse período. Então, é algo que poderia ter um impacto muito positivo, não só para a nossa economia, para o nosso desenvolvimento, mas também para outros países do mundo que precisam compensar essas emissões, né?
Só que para isso a gente precisa garantir que as florestas estão bem cuidadas, né? Que o desmatamento ilegal não aconteça mais, que para isso existe uma meta até 2028, né? De erradicar o desmatamento ilegal das florestas. Então tem muito trabalho para ser feito aí para a gente conseguir realmente capturar esse potencial. Que é algo, gente, 1 bilhão, a gente está falando assim, o preço do crédito de carbono ainda não é algo super fixo, né? Mas assim, tem potencial para movimentar, assim, puxa, muito da economia, né? Gerar aí, sei lá, 100 bilhões de reais, por exemplo, né? Dependendo de como que a gente precifique cada crédito de carbono, mas é bastante coisa. E aí, gente, volto naquele ponto de que isso não é a solução final, né? Porque, assim, óbvio que isso é uma alternativa compensatória agora, né? Mas tem muita gente que fala assim, gente, tudo bem, você pode até compensar, mas, cara, o que a gente precisa fazer mesmo é reduzir as emissões, até zerar as emissões, né? Tem algumas organizações que até criticam, falam assim, pô, a empresa está terceirizando o problema dela, né? Tá comprando aqui uma compensação, mas é ela que deveria estar reduzindo, né? Se ela está gerando aquele impacto, ela deveria encontrar uma maneira de reduzir. Claro que tem coisas hoje que até a tecnologia ainda não permitiu a gente, né, encontrar uma maneira de reduzir 100%, né, a emissão. Mas a gente gosta de acreditar que essa é a direção que o mundo está indo, né? E tem bastante investimento hoje em dia justamente em soluções de energia renovável, né? Enfim, de várias soluções relacionadas a meio ambiente que podem ser adotadas pelas empresas para justamente caminhar nessa direção da redução, não só da compensação, entendeu? Por isso, gente, que a gente fala que esse é um passo, né? Não é a solução final, é uma medida temporária, né? O ideal é a gente continuar caminhando, investindo, pensando, desenvolvendo soluções realmente para reduzir até a gente conseguir zerar a emissão dos gases, né? Que tem esse efeito na atmosfera. E eu sei que esse é um assunto às vezes um pouco técnico, mas, gente, tem crescido muito esse assunto, está muito quente aí na pauta das empresas. Como eu falei, os investidores também estão procurando muito empresas que tenham essa consciência, né, que estejam já atuando de alguma maneira, porque eles sabem que isso vai ser cada vez mais importante no futuro, né? Então quis trazer aqui esse assunto para vocês, espero que tenha sido útil, né, que tenha dado para entender aí um pouquinho por alto como essa coisa toda funciona e por que isso é importante, né? Deixem aqui nos comentários se foi bacana, se vocês gostaram, e também outras sugestões para a gente falar nas próximas, tá bom? Obrigada, até mais.